Fala pessoal, agora com o microfone decente, decidi trazer para vocês um novo quadro do canal que eu vou fazer sempre que eu tiver à disposição. Ele se chama Por Onde Eu Começo. Esse quadro traz vídeos informativos para ajudar quem quer conhecer uma franquia, oferecer um guia prático e acessível. Muitas vezes vejo pessoas repetindo a mesma coisa, perguntando por aí, e fico impressionado como alguns têm receio de simplesmente pesquisar sobre a história da franquia ou as datas de lançamento dos produtos, tipo no Google ou em outros sites. Já que é algo que parece necessário, decidi contribuir e facilitar a vida de quem precisa de ajuda, pelo menos aqui no Brasil, né? E para a surpresa de 0 pessoas que já acompanham o canal há mais tempo, o primeiro vídeo dessa série será Mega Man, já que é o que eu mais entendo. Uma regra importante que vou reforçar em todos os vídeos dessa série é: sempre comece do começo. Essa é a melhor decisão ao explorar uma franquia, pois permite acompanhar a evolução daquela marca na ordem correta. Em games, por exemplo, você pode consultar o site GameFAQs, onde é possível encontrar listas de lançamentos de qualquer franquia. Basta acessar a página de um jogo e procurar o link na lateral direita, que leva a lista completa na ordem de lançamento. Mas como o GameFAQs por vezes separa algumas franquias em subcategorias, também colocarei na descrição ou nos comentários fixados um link para uma planilha que eu organizei, contendo a ordem correta dos jogos. Agora, se você é do tipo que não gosta de começar por jogos antigos, tipo 8 bits, minha tarefa será ajudar a encontrar a melhor porta de entrada para você. Primeiro, me deixe explicar como funciona a franquia. Mega Man começou como um jogo de plataforma da Capcom, lançado em 1987 para o Nintendinho. A premissa é simples: Rock, um robô doméstico, que após seus companheiros robôs serem roubados e reprogramados pelo maligno Dr. Wily, decide se tornar um robô de combate, com a ajuda do seu criador, o bondoso Dr. Light. Os jogos dessa etapa são focados em Mega Man frustrando os planos do Dr. Wily, que geralmente envolve 8 robôs inimigos que ele precisa derrotar antes de ir para as fases finais. Essa fase da franquia é conhecida como uma série clássica. Em 1993, para Super Nintendo, foi lançado Mega Man X, que se passa 100 anos após a série clássica, e introduz um novo elenco de personagens. O protagonista é Mega Man X, ou somente X, a última e mais avançada criação do Dr. Light antes da sua morte. Como podemos ver pelo seu design e pelos seus poderes, X é o sucessor direto do Mega Man original. A série X tem um tom mais sério e apresenta personagens mais profundos, além de um gameplay mais dinâmico, que é uma evolução direta da jogabilidade da série clássica. A premissa é que X faz parte dos Maverick Hunters, um grupo que protege a humanidade contra os robôs ou Reploids que saíram de controle e se tornaram Mavericks. E devido à rebelião desses Mavericks, o mundo está em constante guerra. A série X é amplamente aclamada pelos fãs. Apesar do Mega Man da série clássica ser mais reconhecido pelo público mais casual, a série X costuma ter os personagens favoritos da maioria. Ganhou destaque quando a franquia se popularizou no PlayStation e PlayStation 2. Já em 1997, para o PlayStation e Nintendo 64, foi lançado Mega Man Legends, um jogo completamente em 3D que se passa muitos anos no futuro. Apesar de ser a terceira série da franquia e possuir apenas ligações sutis com a série X, ela é considerada a série final na cronologia, ambientada em um mundo tecnicamente pós-apocalíptico. Contudo, a história é bem humorada e tem uma pegada que lembra bastante um anime. O gameplay se inspira em jogos como The Legend of Zelda, Ocarina of Time e Majora's Mask, focando na exploração de mapas e dungeons para progredir na narrativa. A série possui 2 jogos principais, além de alguns spin-offs. Apesar de ter sido um fracasso comercial na época por ser muito diferente da série clássica e X, hoje ela é cultuada entre os entusiastas, e o terceiro jogo para ela é um dos mais pedidos pelos fãs da franquia. Em 2002, foi lançado Mega Man Zero para Game Boy Advance, uma continuação direta da série X, ambientada 100 anos depois. Ela não é desenvolvida diretamente pela Capcom, sim pela Inti Creates. A série apresenta uma estética diferente do restante da franquia. Aqui, Zero sofre de amnésia e se encontra em um mundo onde os Reploids são perseguidos injustamente por Neo Arcadia, um suposto paraíso para os humanos. Ele se junta à resistência e em sua luta pela liberdade dos Reploids, apresentando uma premissa quase inversa da série X. Embora o gameplay seja ainda mais frenético que o da série X, a dificuldade é elevada, o que pode afastar jogadores novatos. A série teve 4 jogos e é uma das poucas com uma história devidamente concluída. Apesar disso, ela é protagonizada pelo Zero, que não é um Mega Man, o que pode ter contribuído para suas poucas vendas, além da grande dificuldade que o jogo propõe. Ainda assim, a série tem uma base relativamente minoritária, mas bem vocal, que acredito que é a melhor série da franquia, por ser a mais sombria, a mais séria, a mais trágica. Eu particularmente acho isso um exagero. A série claramente tem várias falhas, tanto de roteiro
e na caracterização do personagem do Zero, que aqui é bem diferente da sua versão da série X. Em 2006, foi lançado o Mega Man ZX para Nintendo DS, também desenvolvido pela id Creates. Ambientado vários séculos após a série Zero, ZX apresenta um mundo onde humanos e robôs abriram mão das suas diferenças, com robôs que agora possuem mortalidade e humanos com partes mecânicas. A premissa envolve jovens protagonistas que usam artefatos chamados Biometals para se transformar em formas similares aos personagens clássicos como X-Zero. Embora tenha elementos semelhantes à série Zero, ZX oferece mapas conectados no estilo Metroidvania, com um charme único para quem prefere hubs exploráveis em vez de seleção de fase. A série teve ainda menos sucesso comercial que a série Zero, e é relativamente desconhecida fora da fanbase hardcore. Muitos consideram seu gameplay divertido e inovador, embora o clickbait da forma Model X pode frustrar jogadores que esperavam algo mais alinhado à série X. Essas 5 séries formam a linha do tempo original da franquia. Cronologicamente segue-se a série clássica, série X, série Zero, série ZX e por fim a série Legends. Embora seja interessante seguir as séries em ordem cronológica, é válido lembrar que somente a série Zero teve sua história devidamente encerrada. As outras estão com o final em aberto e em hiato, o que pode ser frustrante para quem está interessado na história. Se você não está disposto a jogar em ordem de lançamento, por não ter vontade de experimentar jogos muito antigos, sugiro começar por esses 3 títulos: Mega Man Power Up de PSP, o remake 3D do primeiro Mega Man. Além de mais detalhes na história, o jogo é bem mais acessível e amigável para jogadores mais casuais. Mega Man Maverick Hunter X, também para PSP, é o remake 3D do primeiro Mega Man X, também com mais detalhes narrativos e uma animação que serve como prólogo. Embora ainda desafiador, é mais acessível que o original. E Mega Man 11 para várias plataformas como Steam, o 11º jogo da série clássica que serve como um soft reboot, com uma história que não existe conhecimento dos jogos anteriores. Embora relativamente desafiador, é uma excelente porta de entrada. Outros jogos que eu recomendo são Mega Man 8, Mega Man X4 e X5 para PlayStation, Mega Man X8 para PlayStation 2, Mega Man 03 e 04 para Game Boy Advance, além dos 2 jogos de Mega Man ZX e os 2 jogos de Mega Man Legends. No entanto, lembre-se que esses jogos estão no meio da série, o que significa entrar na narrativa em andamento, ou pulando num trem andando. É basicamente começar por um volume aleatório numa série de livros. Não é recomendado para quem está interessado na história. Ainda assim, eu insisto que você jogue as coisas na sua devida ordem. Plataformas como a Steam oferecem a série Legends Collection, que atualmente tem para a série clássica, a série X e a série Zero e ZX, com recursos como Save State e Rewind para ajudar a zerar jogos antigos. O único problema é que essas coleções incluem apenas jogos principais, sem os spin-offs canônicos. É aí que entra novamente a minha planilha, que está na descrição ou fixada nos comentários, indicando os outros jogos e suas plataformas de lançamento. Caso realmente não queira jogar jogos antigos, pelo menos assista gameplays no YouTube. Há vídeos aqui mesmo no canal. Também recomendo o canal World of Long Play, que traz gameplays completas e sem comentários. Basta separar alguns minutos e horas do seu dia para acompanhar. Agora, também é o que é chamado de linha paralela de Mega Man. Essa é uma linha de série de jogos que se passa em um universo à parte da linha do tempo original. Essa nova linha do tempo foi criada para modernizar a franquia, já que Mega Man nasceu daquele conceito meio arcaico dos anos 80, de que nos anos 2000 haveria robôs e carros voadores, algo que não aconteceu. O que realmente aconteceu a partir dos anos 2000 foi a explosão do fenômeno chamado internet. Nessa nova linha do tempo, o governo decidiu investir na tecnologia da internet, ao invés da robótica. E aí começam os eventos de Mega Man Battle Network, com o primeiro jogo sendo lançado em 2001 para Game Boy Advance. Alguns de vocês devem conhecer pela adaptação em anime passando na TV, Mega Man Anti-Warrior. Neste universo, o que eram robôs na linha do tempo original, aqui são programas digitais chamados NetNavs, pertencentes a humanos que são chamados de operadores. É basicamente um Mega Man tentando ser Pokémon, com a história girando em torno de Len Hikari e seu NetNav Mega Man. Juntos, eles se aventuram pela rede, participam de torneios e principalmente impedem os planos dos cyberterroristas liderados pelo Dr. Wily. Não somente a pegada do universo da série Battle Network é diferente, mas o gameplay também é. Os jogos dessa série não são de plataforma, mas sim um tipo de RPG com um gameplay bem original, envolvendo uma arena e uso de chips de batalha. Esse sistema foi pioneiro para batalhas online, tornando essa série um exemplo bem antigo de eSports para o Game Boy Advance. E lembra que eu disse que a série Zero é uma das 2 séries a ser finalizada na franquia? A série Battle Network é a segunda, tendo seu devido final no 6º jogo. A série também recebeu um Legacy Collection, que você pode adquirir em várias plataformas como a Steam. Mas como sempre, há somente jogos principais e não spin-offs canônicos. Para isso, você terá que usar a lista do GameFAQs ou a minha planilha. Já em 2006 foi lançado o Mega Man Star Force para Nintendo DS,
se passando alguns séculos após a série Bad Network, com um novo elenco. A série tenta se desprender das contrapartes dos jogos da linha do tempo original, então você tem bem menos influência dos jogos antigos aqui. O jogo ainda tem certo foco na rede, mas agora voltar para o Wi-Fi, uma internet que não precisa de cabos e se comunica por ondas. Contudo, o roteiro se inclina mais para conflitos com alienígenas, já que a rede sem fio é muitas vezes vista como uma maneira de se comunicar às longas distâncias, para além da Terra. Esteticamente, o jogo é idêntico à série Bad Network, somente as batalhas fazem uso de modelos 3D, e agora ocorre em câmera vertical ao invés de horizontal. Embora continue divertido, nem todos acham essa mudança benéfica, ainda preferiram a câmera horizontal da série Bad Network. Embora também seja considerada uma série incompleta, pelo quarto jogo que seria lançado pelo Nintendo 3DS ter sido cancelado, o terceiro jogo até que fecha bem a história. Isso significa que a linha do tempo alternativa de Mega Man possui uma narrativa sólida, e caso você esteja interessado na história, não vai se decepcionar aqui. E por falar em história, esse é o ponto. Essa linha do tempo é focada em jogos de RPG, embora tenha alguns jogos spin-off de plataforma. Portanto, aqui realmente o recomendado é jogar tudo em ordem. Vale lembrar que assim como a série Legends, a série Star Force não possui um collection na data de publicação deste vídeo. Portanto, você terá que jogar os jogos em suas plataformas originais. Em relação à franquia como um todo, eu realmente recomendo que você comece pelo universo original, pois assim poderá entender as contrapartes que foram introduzidas na série Bad Network. Por outro lado, caso você só esteja interessado no universo original, dê uma chance ao universo alternativo. Diferente de muitas franquias que fazem um novo universo para ser um reboot e substituir o universo original, aqui realmente esse universo é um ar fresco e complementar, tendo perspectiva de dois mundos, um focado na robótica e o outro focado na internet. E por isso conseguiram coexistir, ao invés de um substituindo o outro. Os jogos de ambos os universos são divertidos, leve isso em conta, por favor. E é isso, espero que tenham gostado da premissa do vídeo. Não se esqueça de dar seu like, comentar e compartilhar com aquele seu amigo que estava interessado em conhecer mais a franquia, mas não sabia por onde começar. E sinta-se livre de comentar qual outra franquia você quer que eu faça vídeos aqui. Desde que eu conheça ela, eu vou levar seu comentário em consideração. E não pretendo ficar só em jogos. Estou pensando em fazer alguns vídeos para alguns animes, embora nem todos precisem de uma explicação tão detalhada. Enfim, espero ter curtido, valeu, falou e até mais!